Oi pessoal, hoje nós temos um convite bem importante para quem já trabalha ou quer orientações sobre a atuação de cuidadores de pessoas com Alzheimer. Daqui a pouco, o Universo Acadêmico traz informações sobre mais uma capacitação que o Grupo Amica vai realizar na UFN. Vem aí também o Vestibular de Verão 2020 da Universidade Franciscana. A prova será daqui a uma semana e para garantir a aprovação, o candidato ou a candidata precisa acompanhar os processos que antecedem a prova. Por isso, então, nós começamos a edição do Universo Acadêmico com informações sobre o Vestibular de Verão 2020 da Universidade Franciscana. A Coordenadoria de Seleção e Ingresso da UFN disponibilizou a quantidade de inscritos para o processo seletivo. Para visualizá-la, o estudante deve acessar o site da UFN. Já está aparecendo aqui na tela para você, ufn.edu.br, e o estudante vai lá na aba Vestibular, vai clicar ali e vai acessar esta tela. Junto a esta tela, haverá um espaço para ele colocar o CPF, onde ele vai descobrir quantos candidatos estão inscritos para o curso dele. Além disso, o candidato também já vai descobrir o local de prova. Essa é uma antecipação em relação ao processo seletivo. De acordo com a Coordenadoria de Seleção e Ingresso da Universidade Franciscana, o Vestibular de Verão 2020 da Universidade Franciscana terá quase 3.000 candidatos para 39 cursos de graduação, sendo estes 31 presenciais e outros 8 na modalidade EAD. A prova ocorre no dia 18 de novembro, próxima segunda-feira, e tem duração de 2 horas para quem optou pela redação UFN. Já os candidatos ao curso de Medicina, estes terão 4 horas para realizar a prova de redação e também responder a 50 questões de múltipla escolha. Boa sorte para todos! O mês de novembro traz mais uma campanha de conscientização. É o Novembro Azul, que busca alertar sobre os riscos do câncer de próstata, o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. Ele só perde para o câncer de pele. A doença é grave, mas tem cura em 90% dos casos com o diagnóstico precoce. Há 7 anos, Sinclair descobriu um câncer de próstata através do exame de sangue. O exame mostrou que o PSA, o antígeno prostático específico, apareceu de forma elevada. Felizmente, a doença foi descoberta com antecedência e não foi necessário tratamento com quimioterapia. Para mim foi importante porque foi visto já que tinha esse problema, né? Aí eu já procurei recursos, já fiz exames, fiz a cirurgia, não atingiu nenhum órgão. Hoje estou curado. O câncer de próstata é uma doença exclusivamente masculina e raramente acontece antes dos 40 anos de idade. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 60% dos casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos. O câncer de próstata é uma doença muito frequente e agressiva se não tratada na fase inicial. 13.000 brasileiros morrem desse tipo de câncer por ano. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que previu mais de 68.000 novos casos da doença em 2019. Por isso, é indispensável a realização de exames. Os principais para o diagnóstico da doença são o de sangue e o toque retal. Os médicos recomendam que sejam feitos anualmente, a partir dos 50 anos da idade. Pessoas de raça negra ou que possuem histórico familiar da doença é indicado a partir dos 40 anos. A próstata fica localizada no canal da urina e, por causa disso, quando ela passa do seu tamanho normal, o homem pode possuir dificuldades para urinar. Esse sintoma urinário de dificuldades para urinar é um sintoma correlacionado com o crescimento da próstata e não com o câncer de próstata. O câncer de próstata ele ocorre como um nódulo, um pequeno nódulozinho presente dentro da glândula e que muitas vezes ele é muito pequeno, tem menos de 1 centímetro, tem meio centímetro. E esse nódulo que cresce na glândula ele não dá sintoma nenhum na fase inicial. Não dá sangramento, não dá dificuldades para urinar, o paciente é totalmente assintomático. A dificuldade para urinar só ocorre com o crescimento, que geralmente é benigno e comprime o canal da urina. Então são 2 doenças diferentes. A campanha Novembro Azul, promovida pelo INCA anualmente, tem o propósito de quebrar a barreira de preconceitos com o exame de toque e tornar os homens mais conscientes.
Fazer o toque retal não tem nada a ver com sexualidade, né? Isso aqui é um ato de prevenção de saúde. A gente examina a próstata pelo reto, porque a próstata é encostadinha no reto. A única maneira da gente chegar no nódulo é através do toque retal. Isso não tem nada a ver com sexualidade de ninguém. Eu nunca vi ninguém mudar a sua sexualidade porque foi no médico fazer seu exame de próstata. Então é um preconceito que é tão absurdo hoje, entendido como tal pela maioria dos homens, que não tem o menor sentido de existir. Sinclair reconhece que se ele não tivesse feito os exames periodicamente, o câncer com certeza seria mais agressivo e a recuperação não seria tão rápida. Hoje, ele também destaca a importância da campanha Novembro Azul e recomenda a todos os homens que façam os exames, sem preconceitos, pois o que mais importa é a saúde. Eu vou lá entregar o exame para o Dr. Raul de rotina que eu faço e sempre dá coincidência de eu fazer em novembro. Mês azul, né? Então peço aos homens que procurem, façam PSA, procurem um médico, façam o toque. Isso é muito importante. O Grupo Amica, que há quase uma década e meia orienta pessoas sobre cuidados para minimizar as consequências do Alzheimer, realiza mais uma capacitação para quem deseja atuar como cuidador de pacientes com a doença. O trabalho de assistência multidisciplinar integrada aos cuidadores dos portadores da doença de Alzheimer reúne graduações da Universidade Franciscana para a formação multiprofissional e também interdisciplinar das pessoas. E para falar sobre o Amica, para falar sobre mais essa capacitação, a gente está recebendo 3 professoras de 3 diferentes graduações da Universidade Franciscana. Professora Tereza Cristina Blasi, que é do curso de nutrição, é nossa colega aqui na UFN TV também no programa Coma Bem. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Rogério. Nós que agradecemos a sua presença, agradecemos também a professora Jane Limberger, que é a professora do curso de farmácia. Isso. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. E a professora Bruna Maziero, que é professora do curso de terapia ocupacional aqui da Universidade Franciscana, também muito bem-vinda, professora. Obrigada. Professoras, mais uma capacitação vai ser realizada. Olha, eu confesso para vocês que eu até já perdi um pouco a conta. Não estou com Alzheimer. Eu sei que o assunto não é para brincadeira, mas até já perdi a quantidade de capacitações que vocês realizam, porque são pelo menos 2 capacitações ao ano, estou enganado? Geralmente fazemos 2 geralmente 2, né? Agora, então, nós vamos ter mais uma capacitação que vai ser realizada, né, no dia 21 de novembro, né, na semana que vem. O que vocês buscam com essa capacitação? Começo perguntando isso para a professora Tereza Cristina, porque envolve multidisciplinaridade, professora, envolve uma série de conhecimentos e muitas pessoas podem aproveitar essa capacitação para já entenderem um pouco do processo de como é cuidar de uma pessoa com Alzheimer. É exatamente isso que vocês procuram levar para as pessoas que participam da capacitação? Geralmente toda a nossa capacitação ela está voltada ao cuidador, à comunidade, esse cuidador seja ele familiar ou seja ele profissional, e para melhorar as condições de vida tanto do cuidador quanto do paciente. Mas, Rogério, eu penso que a professora Bruna e a professora Jane podem falar especificamente porque o assunto é fantástico e nós nunca tínhamos abordado, e que é a questão dos cuidados paliativos e do testamento vital. E como elas duas estão organizando, eu acredito que elas têm maiores propriedades para falar, embora a gente conheça o assunto, eu acredito que a gente deva deixar para que elas falem a respeito. Introduzo elas então já na por conversa favor. aqui. O que vocês procuram trazer de atividades neste treinamento, eu diria assim, nessa capacitação que vai ocorrer agora no dia 21, professora Jane? Eu acredito que o cuidado paliativo, apesar dele sempre ter existido, ele está vindo à tona mais recentemente em função de uma série de protocolos que estão sendo criados. Então, a partir do ano passado, final de 2018, foi criado um documento que regulamenta ou que prioriza algumas práticas, tendo em vista o cuidado paliativo, que é o cuidado no final de vida. Muitas pessoas deixam de exercer algumas ações com os seus pacientes por não acreditarem que o final está próximo, ou ainda porque é uma estratégia de negação, né, do ser humano. O que geralmente acontece, né, Isso. Jane? E que, na verdade, a gente precisa falar, né? Então, muitas coisas se perdem, muitas oportunidades se perdem no cuidado do final de vida, porque a gente não está preparado para isso. E o cuidado paliativo, ele vem justamente para dar esse conforto
no final de vida, mesmo que não existam mais tratamentos que possam levar à cura desse paciente, mas confortar sempre é necessário. Então, esse conforto pode vir por meio de tratamento farmacológico, pode vir por meio de cuidado espiritual, pode vir por meio de cuidados familiares, de relações familiares, reestruturação de relações. Então, eu acredito que o cuidado paliativo, é importante que a gente traga esses conceitos para que as pessoas se familiarizem e que a gente não veja mais a morte como sendo aquele período da vida que não tem mais o que se faça. E, na verdade, a gente sempre tem o que fazer, né? Acho que para além disso é importante também, além dos protocolos, existe uma resolução no final de 2018 que ela vai dizer que cuidados paliativos não é mais só para aquelas pessoas que estão num processo que a medicina já não tem mais o que fazer. Sim. Os cuidados paliativos já entram a partir do diagnóstico. Então, a partir do diagnóstico de uma doença crônica, a pessoa já pode entrar em cuidados paliativos. Então, uma pessoa idosa que é diagnosticada com doença de Alzheimer, mesmo lá na fase inicial, ela já pode entrar e se beneficiar dessas questões da paliação. Sim, nessa capacitação do dia 21, vocês também vão falar sobre testamento vital. O que é essa parte do testamento vital? O testamento vital, na verdade, ele é como se fosse qualquer testamento, mas aonde o paciente deixa claro para a sua família e para a sua equipe médica, equipe de saúde, quais são os tratamentos os quais ele está sujeito, que ele gostaria de se submeter no final da vida. Isso é ainda mais importante no Alzheimer, apesar de contemplar qualquer tipo de doença, porque no Alzheimer a falta de entendimento, o esquecimento, a falta de capacidade de responder é ainda maior, né? Então, enquanto ele tem memória, enquanto ele tem condições, ele vai redigir um texto dizendo aquilo que ele quer ser submetido e aquilo que ele não quer ser submetido na fase final de vida. Os tratamentos que ele quer fazer e o que ele não quer fazer. Jane, Então, eu penso que seja importante pegar a fala da Bruna, que os cuidados paliativos eles vêm desde o início e o testamento vital vem desde o início. Também. Quando esse paciente com Alzheimer, que a gente sabe que é uma doença que tem um percurso, pode ser maior ou menor, mas que ele tem ainda alguma consciência, que ele tem alguma lembrança, e eu penso que seja importante tanto o cuidado paliativo quanto o testamento vital, que ele venha no início da doença quando diagnosticado. Diagnosticado a gente fala por termos, né? Porque a gente sabe que a doença de Alzheimer ela não tem eu vou dizer, esse paciente está com doença de Alzheimer, porque nós temos isso dentro da ciência, que a gente não pode simplesmente dizer por alguns testes. Para garantir que a doença seja doença de Alzheimer, existem outras formas de eu identificar depois dela falecida e eu verificar questão de uma necropsia, né? Isso. Sim, mas são assuntos bem pertinentes, né? Essa questão do testamento vital e também dos cuidados paliativos, né? E isso vocês vão ser bem enfáticos. Eu diria que essa capacitação do dia 21 de novembro exclusivamente vai falar sobre esses dois assuntos. Esses dois itens. Né? São itens bem importantes. Eu gostaria de falar com vocês também sobre a importância de se diagnosticar o quanto antes a doença, né? Essa parte da negação, quando vocês comentam, vocês que convivem praticamente diariamente com isso, em relação à morte, eu acho que ela ocorre também, talvez uma frequência que nos surpreenda, no sentido de, a partir do momento em que a pessoa recebe o diagnóstico, facilmente ela aceita isso, há uma parte de negação, ela diz, não, estou passando apenas por um período de esquecimento. Como é que é essa relação e como é que vocês tentam passar para as pessoas que participam de uma capacitação como essa, eu diria assim, um trabalho até psicológico, né, de explicar de uma maneira que não seja agressiva e ao mesmo tempo não seja conflituosa em relação à pessoa. Como é que é isso? Eu penso que dentro do grupo, como nós estamos aqui em minoria ainda, nós temos mais profissionais. Sim. Então nós temos professor da psicologia também junto no grupo. Nós temos o pessoal da enfermagem que trabalha também dentro dessa. Quer dizer, todos nós temos um pouquinho disso. Correto. Tá? Então, com toda essa caminhada, eu penso, né, Bruna e Jane, que nós temos, a gente já tem um pouquinho de cada um, porque é por isso que o grupo se compõe como tal e ele está
vivo até então e muito bem vivo em relação a isso. Então, sobre cuidar para como dizer, nós temos várias negações. Por exemplo, quando nós fazemos campanha para divulgar o grupo, para trazer mais cuidadores para dentro da instituição, nós temos muita negação. Então, a pessoa está com a doença, um familiar está com a doença, mas existe uma negação muito grande, muito mais do familiar do que do próprio paciente. Porque o paciente ele vai ter lapsos, ele vai e volta, mas é muito maior a negação da família e, portanto, o tratamento ele demora a ser iniciado e a professora Jane pode falar agora mais especificamente em relação à farmacologia. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos desse apoio da psicologia, sim, mas dentro do grupo, a professora Jane também tem essa concepção que a gente, num todo, a gente consegue trabalhar essa questão de dizer sobre a doença. Mas a professora Jane, acho que tem mais propriedade de falar da parte de farmacologia. Sim, vou tocar claro. nesse assunto daqui a pouco. Eu só gostaria de saber o seu relato, professora, sobre essa questão. Acaba virando um conflito entre quem vai falar, entre quem vai passar o diagnóstico para quem vai recebê-lo? Acredito que sim. Até pela negação que você mencionou, né? Mas é interessante a gente observar que não existe uma fórmula que possa ser usada por todos. Sim. A psicologia nos ajuda muito nesse sentido, né, dessa questão das fases do luto, porque quando a gente recebe o diagnóstico, né, Bruna, a gente já tem uma fase de luto, já começa com o luto. E a negação é uma dessas fases. Mas é interessante a gente observar que no grupo, o próprio cuidador acolhe aquela pessoa que está chegando e tenta de alguma forma alertar ou abrir os olhos, né? Puxa, é isso que está acontecendo, se os sintomas são esses, se já passou por um profissional, por um neurologista ou por um geriatra que fez o diagnóstico baseado numa série de visualizações desse paciente, se o diagnóstico está consolidado, Sim. Né, é necessário enfrentar esse luto. E esse luto se enfrenta no grupo. Né? Então, muitas vezes as pessoas sozinhas em casa, elas não conseguem dar conta desses vários sentimentos de revolta, né, de tristeza, né, de perda, que esse paciente ou que esse cuidador estão passando. Eu acho que mesmo sem saber do percurso da doença quando diagnosticado, a maior parte da população tem entendimento que não existe volta. Uhum. Acho que hoje o que a gente mais lê nos artigos científicos e na própria convivência com os cuidadores ali no grupo é justamente isso. Os familiares têm muito medo desse diagnóstico porque sabe que é uma doença degenerativa, né? Que ela pode ter um momento de estabilidade, mas que a tendência é que ela vá progredindo e que chegue numa fase, né, de situação de leito mesmo. Então, a gente tem muitos relatos de que o maior medo hoje dos familiares de pessoas idosas seja justamente as demências, né? Dentre elas, a doença de Alzheimer, que é a que mais a gente tem percebido nos idosos. Sim. Queria agora pegar um pouquinho também da própria área de cada uma de vocês para mostrar a importância. É de fundamental importância, professor, o cuidado com a alimentação sobre vários aspectos da nossa vida, desde a infância até a melhor idade, eu vou colocar assim. Mas quando envolve essa questão do Alzheimer, me parece que entra um aspecto bem preponderante, né? Não só a questão da farmacologia, a questão da terapia relacionada, mas a questão da alimentação também. O quanto ela é importante, professora, para que a gente possa até prevenir a doença e principalmente depois que a pessoa já tem o diagnóstico, para que ela possa ter um acompanhamento nutricional adequado e para que essa demência, ela de certa forma não seja acelerada em relação ao processo. Existe dados da Organização Mundial da Saúde e dados do Ministério da Saúde também. Como nós estamos envelhecendo muito mais, e o Brasil, a sexta maior população em relação ao envelhecimento, de certa forma nós vamos ter uma tendência maior a ter essa doença. Perfeito. Consequentemente, nos dados epidemiológicos, nessa transição nutricional, epidemiológica e populacional que nós temos uma grande chance de vir a desenvolver a doença pela alimentação,
eu não diria que é um fator da alimentação, mas eu poderia protelar essa doença. E a alimentação é aquela que a gente recomenda para todas as pessoas, tá? Que é um baixo consumo de gorduras ruins, consumir gorduras boas, que tem vários estudos colocando, por exemplo, sobre ômega 3, tá? E a sua relação em relação à questão de memória, preservação de memória, as frutas, verduras, legumes e retirar os produtos industrializados da alimentação, manter um peso adequado, uma boa ingestão de água, atividade física. E no paciente com a doença, a gente tem que cuidar muito, porque nós temos que fazer uma avaliação nutricional constante nele. Então, verificar peso, verificar as dobras cutâneas para verificar se ele está perdendo massa. Então, ele tem que ter uma atividade, por exemplo, com a terapia ocupacional, ele tem que ter um cuidado nutricional, porque ele começa a não comer direito. Ele chega numa fase que ele vai colocar o alimento na boca e ele não saberá o que fazer com aquele alimento. E a gente utiliza outros meios, que seria a gastrostomia, mas isso numa fase mais adiantada. Então, esse paciente tem que ser avaliado nutricionalmente pelo menos uma vez ao mês, receber essa orientação nutricional. E conforme a professora falou, ele vai ter quadros de melhora, mas não significa que foi o alimento, porque a doença tem um percurso. Então, devo dar para ele o que tem de melhor para a doença enquanto ele estiver dentro de toda essa questão do conforto, dessa questão da qualidade de vida, enquanto ele viver. Dá para dizer que redobra a necessidade de se ter cuidado com a alimentação a partir do momento do diagnóstico? Eu nem digo que redobra, triplica, multiplica-se, porque são específicos os nutrientes e eu tenho que tomar cuidado pelas perdas que ele está tendo. Então, tem que ser muito bem balanceada a alimentação desse paciente. Sim. Bom, aí entra o fator também da terapia ocupacional, professora Bruna. E aí é bem importante que o cuidador ou a cuidadora entenda que paciência é uma palavra-chave para um momento assim. Vocês passam isso a partir do ponto de vista da terapia ocupacional no tocante à questão do Alzheimer? Eu acredito que essa questão da paciência é uma questão, como a professora Tereza já disse, é transdisciplinar, né? Todas as profissões que trabalham com esse cuidador e com esse idoso, a pessoa idosa, vai trabalhar com essa questão da paciência. O cuidado, cuidar de alguém, né, gera muitos sentimentos ambíguos, ambivalentes, né? Hora de culpa, hora de exaustão, hora de felicidade por poder cuidar, mas de forma geral, todos os profissionais que trabalham com o cuidador vão trabalhar essas questões. Então, assim, mas com certeza, né? Cuidar de alguém com a doença de Alzheimer exige paciência, porque, por exemplo, na hora da alimentação, quando aquela pessoa já não sabe mais o que faz com aquela colherada de alimento que recebeu e o cuidador talvez já esteja desgastado, já não entenda mais o que está acontecendo, né? Então, a gente, enquanto grupo, enquanto terapia ocupacional, acaba dando algumas dicas para essa pessoa de como lidar com esse momento, né? Quando ele não sabe o que fazer com aquele alimento, o que fazer, orientações de postura, de tecnologia assistiva, gerontotecnologias, que são equipamentos que a gente constrói e elabora para facilitar a vida dessas pessoas, né? Tanto do cuidador quanto daquela pessoa que está passando pelo cuidado, né? Sim. Há também uma questão relacionada, eu acredito que é a farmacologia, nessa questão da farmácia, professora Jane, que é a questão dos remédios, né? Da medicação, né? Acredito que há um momento em que é indispensável isso, só que para quem cuida, seja o cuidador ou a cuidadora, há um momento assim em que é muito mais do que cuidar a medicação correta, é muito mais do que seguir o horário correto da medicação. O que é esse algo a mais, muito mais, eu diria assim, e que vocês também repassam nessa capacitação? É que, na verdade, o idoso, ele já é polimedicado, porque dificilmente ele tem apenas Alzheimer, Sim. né? Então, além do Alzheimer, ele vai ter provavelmente uma medicação para hipertensão, para diabetes ou alguma outra doença comum, né, nessa fase. Além disso, justamente se a pessoa só tiver Alzheimer, ainda assim, os sintomas do Alzheimer são tratados com outros medicamentos que não os medicamentos do tratamento específico. Por exemplo, o paciente pode sentir depressão, irritabilidade, então entram antidepressivos e medicamentos psicotrópicos, então, nesse tratamento. Especificamente para o Alzheimer, a gente utiliza medicamentos que melhoram a ação dos neurotransmissores no sistema nervoso central.
Porque o Alzheimer, na verdade, ele é resultado de uma oxidação do neurônio, formando placas. E essas placas diminuem a capacidade do neurônio transmitir um estímulo. Então, esse fármaco vai atuar melhorando o estímulo que ainda existe, mas ele não vai regredir aquela placa. Não existe nenhum medicamento que retire essa placa lá do sistema nervoso central, lá do cérebro. Então, pela complexidade, é necessário, além de cuidados com horários, ter essa observação se o paciente está conseguindo engolir. Mesma coisa do alimento, né? Vai chegar uma hora que vai ter que ter uma gastro para ele fazer uso do medicamento também. De observar se existe interação com outros fármacos, com os próprios alimentos, com fitoterápicos, com chá, né? Então, toda essa complexidade, assim como a questão nutricional, ela também deve ser acompanhada de perto para cada produto que é administrado. Perfeito. Bom, quero lembrar então, quem está nos acompanhando pela UFN TV no YouTube, né, ou pelo canal 15 da NET Santa Maria, a capacitação ela vai ocorrer na quinta-feira, dia 21/11, a partir das 6h30, né, vai ter uma acolhida com o Frei Valdir Preto, depois a palestra com cuidados paliativos e depois também a palestra sobre testamento vital. É muito importante que as pessoas entendam. Quem quiser participar precisa fazer a inscrição no site da UFN, é isso? Isso. ufn.edu.br, a pessoa entra e faz a inscrição. É isso, professora Jane? Perfeito, isso. E há o custo de alguma inscrição, um Não. valor? O curso é gratuito. Sim. A gente pede encarecidamente que as pessoas que se inscreverem compareçam, né? Porque a gente já teve em algumas oportunidades muitos inscritos que acabaram não vindo ao evento, né? Deixando que outros que queriam... Exato. Então, outras Sim. pessoas que gostariam de fazer não puderam fazer porque estavam com ingressos Vocês trabalham esgotados. com a capacidade de quantos no curso? 200 pessoas. 200 Que é a capacidade do local. Né? Aliás, E o local é no Salão de Atos do Daqui conjunto. do 13. Isso, no do Salão de Atos 13. do conjunto. O que é 13 aqui. importante a gente colocar é que a gente convida toda a comunidade de Santa Maria e região, Sim. convidamos toda a comunidade acadêmica, não só da nossa universidade, a Universidade Franciscana, mas das outras universidades, por entender que esse é um tema extremamente relevante, que as meninas tiveram uma bela ideia de fazer essa capacitação, tanto a professora Jane quanto a professora Bruna, e que essas pessoas venham, porque isso não é somente importante para quem cuida de pessoas com Alzheimer, mas para quem tem alguém com algum problema de alguma doença crônica de fato, e qualquer envelhecimento merece essa atenção desse tema que é extremamente relevante e atual com todas essas resoluções que as meninas colocaram aqui. Nós, Sim. do Grupo Amica, nos sentiremos honrados com a presença de todos. Sim, e eu aproveito o que a professora Tereza Cristina já falou aqui anteriormente. Com o envelhecimento da população cada vez mais tardio, né, Teremos mais cada pessoas. vez mais nós teremos pessoas. Hoje no Brasil, em torno de 55 mil novos casos por ano, é isso, né? Isso, Então, muito bem. é interessante que as pessoas tenham isso muito em mente, entendam muito isso, né? É algo que talvez, tal qual aquilo que a gente aprende na infância, de se alimentar bem, de dormir bem, de, enfim, Sem ter uma boa estresse. higiene. Exato. A gente vai ter que cada vez mais também conhecer um pouquinho sobre isso para, muitas vezes, com uma pessoa muito próxima a gente, uma pessoa conhecida, para que a gente saiba também lidar com esse tipo de situação. Reforçando então, quinta-feira, 21 de novembro, a partir das 6h30, aqui no Salão de Atos do prédio 13, do Conjunto 13 da Universidade Franciscana, ocorre então mais uma capacitação do Grupo Amica. Lembrei de uma coisa, o Grupo Amica, antes de eu encerrar, né, tem mais um tempinho rápido, o Márcio Santos não vai ficar bravo comigo, né, Márcio? O Grupo Amica, ele vai completar no ano que vem 14 anos de atividades. Quem quiser fazer parte do grupo, precisa ser da Universidade Franciscana, precisa ser professor. Como é que é isso, professora Jane, professora Bruna e professora Tereza Cristina? Qualquer pessoa que queira participar será muito bem-vindo. Sim. Nós temos reuniões com os acadêmicos a cada 15 dias e com o cuidador a cada 15 dias. Então, qualquer momento que essa pessoa queira participar, será extremamente bem-vinda Como ela ao procura grupo. vocês? É só simplesmente entrar em contato, porque nós temos um endereço eletrônico, nós temos uma página no Facebook e temos uma página no Instagram. Sim. É só procurar Grupo Amica ou Amica
e já as pessoas vão entrar em contato conosco por ali ou ligar para a própria universidade e nos procurar enquanto professores. Tá certo. Quero agradecer Muito a presença. obrigada. Nós que agradecemos Muito a presença obrigada. de vocês, professora Jane Limberger, que é do curso de farmácia da UFN, do curso de nutrição, a professora Tereza Cristina Blasi, e do curso de terapia ocupacional, a professora Bruna Mazeira. Um bom trabalho e uma boa capacitação para vocês, professoras. Agradecemos a Nós é que oportunidade. agradecemos mais uma vez. Vamos fazer um intervalo rápido? A seguir, as ideias do juiz federal, escritor e professor da Universidade Federal Fluminense sobre a felicidade. O William Douglas esteve na Universidade Franciscana e realizou uma palestra sobre o assunto. Nós já voltamos. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Definir felicidade é uma atribuição que varia de acordo com o conceito de cada um. Há quem estabeleça ser ela um estado de plenitude, com duração de equilíbrio, satisfação e de intensidade de sentimentos. A felicidade é uma alegria intensa para outros, paz espiritual também. Juiz federal, professor da Universidade Federal Fluminense e escritor, William Douglas integrou a lista de convidados do 15º Seminário Teoria Jurídica, Cidadania e Globalização, realizado pelo curso de Direito da UFN. E ele também aproveitou a vinda a Santa Maria para falar sobre o que é felicidade. Eu acho que a pessoa saber responder essa pergunta já é um bom começo. Então, não é a opinião do William sobre o que é felicidade que é importante. É importante quem está aí do outro lado falar, o que é felicidade para você? Durante muito tempo, para mim, felicidade era passar em concurso. Tudo que eu queria, eu ia ser feliz. O dia que eu passei no concurso foi muito legal, mas eu descobri que a felicidade não estava resolvido esse assunto. Eu não posso responder essa pergunta, a pessoa que tem que responder. Mas eu posso dizer que a gente pode desfazer uma lenda, né, uma lenda urbana aí de que todo mundo tem o direito de ser feliz. Eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum. Não existe esse direito, mas a gente pode tentar. As pessoas têm muito incômodo com fórmula e com receita de bolo, né? O pessoal fala, não tem receita de bolo. Tem receita de bolo. Por exemplo, eu tenho um livro sobre como passar em provas e concursos, que foi o primeiro livro, criou a matéria, e as pessoas diziam que não tinha fórmula. E tem. Para ser feliz, por incrível que pareça, um novo ramo da psicologia, que é a psicologia positiva, ela está dando uma grande contribuição, porque eles começaram a estudar as pessoas felizes, ver o que as pessoas felizes fazem e testar se outras pessoas fizessem essas coisas, se elas também ficariam mais felizes, e não é que funcionou. Então, olha, boa notícia, tem fórmula sim, por incrível que pareça, tem receita do bolo. Eu começaria por uma coisa muito importante, que é você aprender a não se comparar com a versão editada dos outros com a sua versão real. A gente hoje vive muita gente em rede achando que a vida do outro é o que está publicado. O que está publicado não é o mundo real. Então toma cuidado para você não achar que a sua vida é ruim. Outra coisa que a gente tem, eu podia falar de 5 coisas. Primeiro, ande com gente feliz, haja, não fica parado. Então agir, ser generoso. A generosidade ativa no cérebro as mesmas áreas que o sexo e a comida. Então, a pessoa se doar do seu tempo, doar dos seus bens, doar do seu conhecimento, isso produz mais felicidade. Outra coisa importante é não ficar reclamando do que não tem ou do que não vai ter, e aproveitar o que tem e viver buscar o que pode ter. Então, se a pessoa parar de reclamar e começar a aproveitar
parar de ficar parado e começar a agir, isso vai mudar. E outra coisa muito legal, que é trabalhar para algo maior do que ele mesmo, não cuidar só do seu próprio umbigo. A gente não pode desprezar as pequenas coisas, com certeza, né? A felicidade é muito simples, né? Eu conheço gente muito pobre, muito ignorante, muito feliz. Eu conheço gente muito rica e muito infeliz e também o contrário. Então não existe assim Aí nesse ponto realmente não tem fórmula. Não, se você for assim você vai ser feliz. Não, dá para ser feliz em qualquer classe social, em qualquer gênero, em qualquer opção, desde que a pessoa saiba o que ela quer para ela e aprenda a conviver com a sua história, se aceitar como é, curtir isso e trabalhar um pouquinho para melhorar. Importantes dicas, né? Pessoal, a produção de joias por meio da impressão em 3 dimensões foi tema de uma palestra para acadêmicos dos cursos de Design e Design de Moda da Universidade Franciscana. O encontro serviu ainda para que os participantes conhecessem as oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho ao designer que utiliza a tecnologia 3D. A criação de joias está na vida do Jonas desde a infância. As técnicas recebidas do pai e que tiveram origem familiar com o avô só aumentaram a vocação do joalheiro. Agora, de forma presencial ou pela internet, ele está nas cidades do Brasil para incentivar e também ensinar formas contemporâneas de produzir joias. O sistema da joalheria 3D é um sistema novo aqui no Brasil de fabricação de joias, que ele basicamente consiste em 3 etapas. Primeiro vai se ter um projeto da joia, um desenho da joia, depois você vai ter o processo de impressão 3D, depois a gente passa pelo processo de fundição por cera perdida, e aí por esse processo a gente vai transformar aquilo que era em plástico em metal. As possibilidades utilizando a tecnologia 3D de fabricação de possibilidades de joias são muito maiores. Eu diria que hoje dá para se pensar que aquilo que dá para se pensar em joia é possível de se fazer utilizando a tecnologia 3D. Orientações muito importantes e que ele veio compartilhar com os alunos dos cursos de Design e Design de Moda da UFN. Entre tantos olhares e expressões pensativas, muitas lições sobre a tecnologia 3D. Ela é o futuro, cada vez mais presente na vida profissional de quem deseja ser um designer. Nas mentorias, nas palestras que a gente faz, sempre a pergunta do pessoal é: quem é a pessoa que está qualificada para me atender no desenho de joias conectado com o processo de fabricação? Se a pessoa entende sobre design, entende sobre como projetar a peça, e ela está conectada com a forma como aquilo vai ser fabricado depois, a possibilidade de ganho de ser um profissional de valor nesse mercado é bem alta. É uma boa oportunidade, né? Eu acho que é uma grande oportunidade, então a gente está carente de profissionais da área. Indiscutivelmente não se pode pensar no design de produto e particularmente em joias sem ter o processo fotográfico incluso, seja como profissional ou no aprendizado no caso dos alunos. Então uma palestra como essa se torna riquíssima à medida que eles veem a importância inclusive também daquilo que eu estou ofertando para eles dentro do curso de design de produto, que é a fotografia. Para quem ainda está na faculdade, é bom saber que a fabricação e a venda de joias movimentam milhões de reais por mês no Brasil. O Rio Grande do Sul é personagem muito importante nesse mercado. Por aqui, de acordo com o Jonas, uma pequena empresa consegue triplicar o faturamento apenas com técnicas contemporâneas de desenhar, produzir e comercializar o produto. O 3D ele proporciona uma possibilidade de ganho sem você entrar dentro da cadeia produtiva. Existe um mercado que você pode trabalhar da sua casa com o seu computador e fazer projetos para empresas, ou fazer projetos, vender a joia e terceirizar o processo de fabricação. E entender o processo de fabricação para que os seus projetos, para que o desenho que a pessoa vai fazer no seu computador consiga passar pelo processo de fabricação e chegar no final com uma joia de qualidade. Eu trabalho muito com 3D, que é o melhor que tem no mercado, eu acredito, pela questão de tecnologia, né? Não desmerecendo o Ourives também, que eu acho que tem que entender, né, do mercado, mas o 3D para fabricação, para venda, a peça sai muito mais leve, o preço muito mais em conta. Eu assim, aprovo, acho muito legal. Então é essa a ideia, né? A gente colocar o nosso aluno em contato com o que está acontecendo hoje em dia no mercado. Para quem ficou curioso, o mercado de joias pela fabricação em 3 dimensões pode render um lucro de quase R$30 mil com apenas uma peça. Por isso, ser criativo, estar junto às tecnologias e entender o que o consumidor quer são investimentos obrigatórios para ter o retorno garantido.
A entrada do prédio 7 do Conjunto 1 da Universidade Franciscana, onde está a reitoria da UFN, abriga nestes 2 últimos meses de 2019 e também nos primeiros de 2020 a exposição Representações de Maria. Nela, as pessoas podem observar as mais variadas formas de interpretações e de imagens da Virgem Maria. O acesso à exposição é de graça. Representações de Maria é uma temática que a gente sugeriu para a instituição e a gente quis colocar exatamente isso para as pessoas também saber essa diferenciação, né, das representações de Maria, as várias faces, digamos assim, que a Virgem Maria ou que Nossa Senhora, né, assume em cada comunidade, em diferentes países e até em relação à devoção. Então, os diferentes nomes que a Virgem Maria teve, né, tem. Então, por exemplo, ela é Nossa Senhora Auxiliadora, é Nossa Senhora Aparecida, é Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Saúde. Essa exposição, ela vem num momento que a gente também vai ficando cada vez mais reflexivo. Aquela época do ano assim que a gente já pede mais forças para finalizar o ano, né, que as coisas todas aconteçam, né, com muita paz, com muita harmonia e também para iniciar um ano com muita energia. Ficamos por aqui com essa edição do Universo Acadêmico. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o FN TV. Você pode também acompanhar as nossas publicações e as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.